Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja, esse podcast itinerante que já voou por vários lugares do Brasil e do mundo. E nessa edição especial, para fechar com chave de ouro, estamos aqui com o Rodrigo e com o Cláudio, que participaram do nosso projeto em Miami, Profissional da Nova Era. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre valores, família, tudo que eles trouxeram ali dentro do livro e o legado que eles querem deixar nesse mundo. Então, conta um pouquinho pra gente, cada um pode se apresentar brevemente para que o pessoal possa conhecê-los melhor. Quem quer começar? Pode começar, Cláudio. Meu nome é Cláudio Werneck, originalmente eu sou de Belo Horizonte, fui criado numa fazenda, né, com minha família, uma família muito próspera e com grandes valores, e depois de eu ter me formado como engenheiro mecânico fui para Miami, onde trabalhei em grandes empresas na área de construção civil, e eu tenho viajado, né, não só dentro dos Estados Unidos, mas em vários países, e, e é isso, né? E eu fui convidado pela Rafaela para estar nesse projeto que tem aberto grandes oportunidades e tem transformado a minha vida como pessoa e como profissional. Olha só, o Cláudio fez a Disney, tá, gente? Ele vai contar pra gente um pouquinho sobre isso. Estive lá conhecendo. Depois você conta um pouquinho pra gente também dos estádios, dos seus projetos super legais que você participou também. Rodrigo? Bom, eu sou o Rodrigo Badra Tamer. Hoje em dia todo mundo me conhece como Tamer. E eu fiz administração de empresa na GV. Embora tenha entrado em engenharia mecânica, fiz 3 meses de engenharia, larguei e falei, não é o que eu quero. Como eu tinha entrado as duas juntas, acabei largando a engenharia. Eu sabia que eu ia trabalhar como administrador. Enfim, adorei o curso que eu fiz. Acho que tem tudo a ver comigo mesmo, minha cara. E aí fui trabalhar no mercado financeiro. E de lá nunca mais saí. Desde 87, 1987, estou no mercado, já peguei tudo que foi crise. E sempre mercado mais voltado para equities, ou seja, ações. Muitas emoções, então, né? Oi? Muitas emoções, então. Muitas emoções, muitas emoções. E aí a pessoa fala, não, como você consegue lidar com isso? A gente acostuma, né? Faz parte do dia a dia. Hoje tem uma visão um pouquinho diferente. O negócio, quando a gente é jovem, a gente quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. Não que eu não queira fazer isso para os meus clientes, mas os meus valores mudaram um pouquinho. Claro, sempre em busca do lucro, mas não aquela coisa selvagem, como o pessoal falava. Enfim, como os filmes que eu gostava de assistir sobre o mercado financeiro, sobre o Wall Street. Depois que o pregão acabou, muita coisa mudou. Acho que assim, nos Estados Unidos ainda sobrou, Nova York sobrou o pregão, aquela gritaria, que faz parte, mas hoje é muito mais um teatro, porque quase tudo, o mercado hoje é feito tudo online. Muito bom. Conta um pouquinho então pra gente, Cláudio, sobre essa experiência aí das construções que você fez. Na realidade, eu comecei aqui no Brasil trabalhando na indústria de petróleo, né? E dentro dos meus sonhos, né, que eu falo um pouco no livro, eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. E eu entrei na área de engenharia de petróleo exatamente para poder ir para Texas e trabalhar na área de petróleo. E aí, eu trabalhando aqui em grandes empresas aqui na indústria petroquímica, né? Eu entrei na área de indústria de petróleo, depois fui para a petroquímica. E esse sonho latente de viver fora, falar uma língua estrangeira, e principalmente nos Estados Unidos, foi que me levou, né, em 2004 a aventurar. Né? Fiz um planejamento durante o ano de 2003, e aí cheguei nos Estados Unidos, entrei numa grande empresa na área de construção, apesar de eu ser engenheiro mecânico, mas eles precisavam de um engenheiro mecânico. E aí eu entrei no aeroporto de Miami, e é onde a gente fez a reforma do Terminal Norte, onde a American Airlines tem um hub, né, um grande hub nos Estados Unidos. Depois eu fui à África, trabalhei em grandes projetos lá junto com a Odebrecht na época. Depois eu retornei, né, e fui à Venezuela, onde fiquei 3 anos, né, um grande projeto também. A gente na época tinha 10 projetos, eram quase 18 mil empregados, sendo contratistas e da empresa. E fui ao Kansas também trabalhar na área de cimento, que era construção de silos de concreto. E por um dos últimos 3 anos, né, eu fui para Orlando, tive a oportunidade de trabalhar no Epic, que é o parque novo da Universal, onde eu trabalhei na área
Train Your Dragon, que é o parque, são 5 elementos dentro do mesmo parque. E recentemente, aonde eu estou hoje, é no projeto do estádio Inter Miami, e a gente inaugurou agora em abril. E a gente ainda está terminando a parte que tem a parte de infraestrutura ao lado. Então, assim, a vida tem me trazido, né, grandes oportunidades e, assim, uma coisa que eu sempre incentivo as pessoas, né? Não desista dos sonhos e enfrente os desafios, porque realmente vai lhe trazer um background, né, uma formação, uma experiência de vida que você vai poder não só ajudar você mesmo, como outras pessoas. Muito bom. E ambos com muita experiência profissional. O Rodrigo contou sobre vários altos e baixos. A gente sabe, né? Mercado financeiro. Então, ambos com projetos incríveis, sonhos incríveis, coisas que vocês conseguiram realizar. Mas o que vocês trouxeram ali pro palco de Miami foi a base da família. Rodrigo leu uma poesia dos filhos, você trouxe os filhos também na narrativa, e eu acredito que o profissional da nova era é justamente esse profissional que integra os sonhos, que vai atrás dos sonhos, que faz coisas grandes, realiza-se profissionalmente, mas também tem esses valores, que é o valor da família, valorizar os momentos. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi para vocês essa experiência de estar ali no palco e trazer esses valores para as outras pessoas também, essa base familiar. Eu acho que hoje, bom, eu tô com 59 anos e eu tenho, desde que eu fiz 59, em março, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre a experiência, sobre hoje a vida, olhar para trás e ver tudo que a gente passou. E hoje eu comparo esse momento da minha vida. Eu gosto de fumar charuto e no charuto a gente divide o charuto em 3 terços. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Cada terço tem seu sabor, sua queima, sua experiência. Não vou falar para você que o primeiro é melhor que o segundo, que é melhor que o terceiro. Às vezes acontece. E hoje eu falo assim, eu estou vivendo o terceiro e último terço da minha vida. Isso é triste? Não, muito pelo contrário. É poder olhar para trás e ver quantas coisas a gente realizou, quantas coisas a gente passou. Hoje, de novo, eu falo muito no amadurecimento, no amadurecimento, na experiência. E vindo para cá, eu estava pensando no que a gente conversou, que a gente teve naquele palco, que a gente escreveu, e todo mundo, os coautores, todos falaram muito sobre superação. Eu acho que todo mundo passa por momentos difíceis, mas acho que cabe a gente, nós, decidirmos se a gente quer superar ou não. Então, assim, foi uma experiência incrível estar no palco, contando um pouquinho. Eu acho que eu vou dar agora a chance de falar um pouco, depois eu vou voltar para contar um pouquinho da minha história, nessa trajetória de vida, e falar o que foi um pouquinho do segundo terço, e olhar hoje e colher todos os frutos desse terceiro terço, talvez o terço maduro, e enfim, ainda tem muita coisa pela frente. Com certeza. Eu primeiramente quero te agradecer, Rafa, porque você foi uma pessoa que virou uma chave na minha vida, né? Tá sendo parte de um sonho realizado, que é escrever pelo menos um capítulo, porque o livro solo vai sair também, falando da minha vida e da experiência profissional. E, assim, desde novo eu sempre busquei ser uma pessoa melhor, né? Primeiro, uma pessoa me conhecer como pessoa, depois ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um profissional melhor, porque eu tive grandes equipes e eu precisava ser um líder melhor, né? E eu acho que a melhor forma da gente ser líder é ser exemplo, ser pai é ser exemplo. Não tem palavras mais do que falar, é o exemplo nosso que mostra às pessoas como devem agir numa situação. E então é isso, né? Quando todo esse desenvolvimento meu, né, profissional, essa experiência que eu tive de estar em outros países, falar outras línguas, e nesse projeto quando você me convidou e Edo também me convidaram, foi assim uma emoção muito grande, né? Nossa entrevista inicial foi assim, eu sentia, né, que aquilo era um momento de transformação, e tem sido, né? Eu estou aqui no Brasil hoje, né, fazendo toda essa etapa da Feira do Livro, lá em Juiz de Fora, aqui em São Paulo, lançamento. E assim, eu tive a oportunidade de Santa Catarina agora ver outros projetos e outras coisas que estão acontecendo lá. Então tem uma transformação na minha vida acontecendo. Então é isso, né? O profissional da nova era
esse profissional que não só abarca a parte profissional, mas principalmente o pessoal, né? E isso é minha base familiar de meus pais, os meus filhos também, que eu coloquei na apresentação, que é o meu Huai, quer dizer, o meu motivo de viver, né? É de dar um conforto para eles, ser um pai melhor, ser um irmão melhor junto à minha família. E o que eu tenho deles é feedback, né? Os filhos sempre reconhecem a minha mudança e a minha ida para os Estados Unidos transformou a vida deles também, né? Eu tenho um filho que mora aqui no Brasil e eu tô com ele aqui agora. E a minha esposa, né? São só 41 anos de casamento. Bastante tempo, uma vida, né? Agradecer vocês também pela recepção lá em Miami. Gente, o Cláudio é maravilhoso, um anfitrião incrível. Ele e a esposa dele nos receberam super bem lá em Miami. Apresentaram lá o parque, apresentaram toda a situação. E é exatamente isso que você falou, né? Tudo que você trouxe dentro do livro, nesses poucos dias que eu vivenciei lá com vocês, que a gente ficou junto, tanto nos parques quanto também no projeto, dá pra ver essa sua conexão em dar o exemplo, em fazer, em melhorar. E com certeza, quando a gente quer ser uma pessoa melhor, não existe outro caminho a não ser uma pessoa melhor. Então, parabéns pela sua jornada e muita gratidão pelos nossos caminhos também terem se cruzado. E o Rodrigo tinha dito que ia contar um pouquinho também sobre a história dele. O pessoal ficou curioso. Conta aí pra gente então, Rodrigo, que essa história aí dá um livro. Mas antes de começar a contar, eu quero falar, né, que eu falei um pouquinho do charuto, eu falei, puxa, faz mal para a saúde, mas eu também quero falar que eu sou maratonista. Eu não estou maratonista nesse momento, mas eu sou maratonista. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Que está ligado, né, à superação. Eu me formei em administração, fiz pós-graduação e aí decidi ir para os Estados Unidos para melhorar meu inglês e fazer um curso lá. E foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Isso foi em 1991. Mas quando eu voltei diagnosticado com retocolite ulcerativa. O que é isso? O nome é grande, bonito, mas é uma inflamação do intestino, onde o intestino não consegue absorver água, então você vai no banheiro, você tem uma eterna diarreia, essa é a verdade. Eu emagreci 35 quilos, cheguei a pesar 55 quilos, muitas pessoas que conviviam comigo achavam que eu tivesse câncer, que eu tivesse AIDS, e eu explicava, mas assim, foi muito difícil esse momento, porque assim, onde você está, ela te restringe um pouco a vida social. E eu sou uma pessoa muito sociável, eu sempre gostei de sair, de ir a festas, enfim, estar rodeado de amigos, e aquilo acaba te restringindo, porque eu ficava tenso onde tem um banheiro, porque se precisasse sair correndo, eu só precisava saber onde tinha, enfim. E aí a vida foi nos levando por caminhos que um dia eu recebo uma ligação de um grande amigo meu, falando que a prima dele também morava nos Estados Unidos. Por coincidência, a prima dele estudou comigo, estava morando e passou o nome de 2 médicos. Fui para lá e nesse momento, em 96, março de 96, começou o processo de cura. É claro que eu também quis que isso desse certo, e a partir daí comecei a melhorar tudo. E depois, quando eu já estava bom, casei, tive 2 meninos maravilhosos, são pessoas fantásticas, fizeram aniversário a semana passada. Eles fazem aniversário juntos? 7 dias de diferença. Eu brinco, na minha vida eu convivo com muito geminiano. Entendo. Eu também. O mais velho é geminiano, o mais novo é geminiano, a minha esposa é geminiano, até o cachorro brinca, e é verdade, o cachorro também é geminiano. Enfim, e aí, nesse processo que eu passei, que eu me curei, eu resolvi deixar um legado para meus filhos de esporte, que era correr uma maratona. E para mim a maratona era assim, o desafio mais difícil da vida. E eu pensava que se eu conseguir correr uma maratona, eu consigo qualquer outra coisa na minha vida. E não é bem assim, mas assim, a gente leva a força de vontade, faz com que a gente consiga. Assim, às vezes eu me esqueço, me perco, preciso fazer conta no papel.
Resumindo, eu corri 9 maratonas, outra maratona é tudo que é acima de 42,2. A maratona, para quem não sabe, é 42, 185. Esse 185 foi criado depois, tem as suas histórias, mas um dia eu deixo para contar depois. Enfim, a outra maratona foi 56 quilômetros na Cidade do Cabo. Fiz uma prova também muito desafiante, que, coincidência da vida, foi na Disney. É o desafio ao Dunga, que você corre 5 num dia, 10 no outro, 21 no outro e 42 no outro. São 4 dias de prova. Uau. E também, enfim, você acaba levando 6 medalhas para casa. De 4 provas você leva 6. Então, assim, são esses os desafios, as superações que eu consegui ao longo da vida. Só que, assim, a vida, ela está em movimento. Depois disso surgem outras coisas e cabe a nós superar esses desafios. Deixar um espacinho, né? Cláudio tem bastante Cláudio também coisa viveu pra muitos contar, desafios. sim, Se for falar de desafio, ele Quando superou ele muita subiu, coisa aí. o Rafa, quando ele subiu ao palco comigo, eu sabia pouco da história dele, e foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz de compartilhar o palco. A Soraya, infelizmente, não está aqui, não pôde vir, mas assim, com esses três, e me emocionei com a história do Cláudio, uma história, assim, sem dúvida nenhuma, de grande superação. E assim, essa superação, né, que o livro, né, e minha vida está pautada sempre em milagres, né? A minha ida para os Estados Unidos foi um milagre. A obtenção do meu visto lá, eu sempre falo que eu recebi o visto de trabalho em uma semana, isso não é normal, né? E aí tem um processo que foi exatamente quando eu encontrei meu mestre, que foi Jesus, né? E ele me mostrou isso, né? Que com fé eu deixei minha família no Brasil, fiquei quase 2 anos longe dos meus filhos quando eu fui para os Estados Unidos, fiz um planejamento e a coisa acabou saindo bem, mas foi um processo grande, né? De estar longe da família, longe dos filhos. No início eu não tinha o documento para poder trabalhar, eu estava legal, mas não tinha um documento para trabalhar. Eu consegui o visto, né? Com uma empresa lá nos Estados Unidos e esse processo todo de vencer a barreira da língua, novos desafios, novas atividades, né? E depois, com o processo do Green Card, veio um diagnóstico muito ruim, né? Que eu tive que reverter e eu acabei sendo curado com esse diagnóstico, né? E aí eu tive a possibilidade de conseguir o Green Card, voltei para o Brasil. E as minhas viagens para o exterior, né? Eu lembro que eu tive que ir a missões, né? Quando eu trabalhava na Venezuela, eu levava o cliente para vários países na Europa e eu falo inglês e espanhol, era o tradutor para eles, né? Então, assim, foram várias coisas que aconteceram na minha vida que eu sempre brinco, né? Tem um amigo meu que me falou um dia assim, Cláudio, a Casa Branca tá vazia, o presidente não está lá. Aí eu levantei a mão e disse, eu topo. Que desafio para mim é uma coisa muito interessante. Vamos lá. Assim, é uma coisa que me move, né? Então, assim, a escrever um livro também foi um grande desafio, mas foi uma realização, né? Eu estou agora voltando para uma nova fase empresarial, onde eu estou abrindo uma sociedade aqui no Brasil, né? Foi essa viagem minha que eu fui para Santa Catarina, né, com uma empresa, nós vamos levar essa empresa para os Estados Unidos. Então, assim, são desafios que me movem a andar cada vez mais. E o grande momento, né, da vida que nós temos que entender é nos conhecer para que a gente possa enfrentar os desafios, né, entender as outras pessoas, criar times, criar equipes, né, e poder ajudar as pessoas também. Eu tenho a minha meta, né, na vida é help people, ajudar pessoas, mas make money, fazer dinheiro também. Muito ótima meta, gente. Aí, quem quiser mais conhecimento sobre essa meta, pode procurar o Cláudio. Vamos lá, então agora já caminhando para o fim, eu gostaria que vocês trouxessem para o nosso público alguma dica final e deixar a mensagem de vocês sobre tudo isso que a gente conversou aqui, sobre o que a gente conversou no palco em que vocês palestraram e também dentro do livro. Eu só gostaria de fazer uma brincadeira aqui com você, Cláudia, que você falou. Eu gosto de connect
The people. Adoro fazer conexões. Eu brinco que eu sou o maior cupido que eu conheço. Já juntei muita gente, já levei para o altar e me sinto muito realizado quando eu faço conexões de negócios, independente de ganhar ou não, mas o fato de juntar pessoas e que se tornaram, alguns se casaram, outros ficaram muito tempo juntos, me deixa muito feliz. E falando em milagres, como o Cláudio colocou aqui, eu também acredito porque eu passei por alguns milagres. Quer dizer, o que surgiu, o caminho que surgiu para eu conseguir me curar da retocolite foi um milagre. Então eu falo assim, mas foi um momento onde esse milagre aconteceu porque eu tive muita fé. Eu tenho consciência que a gente precisa ter muita fé, precisa querer superar para que a gente alcance os nossos objetivos. Muito bom. Incrível. E como mensagem final, como o meu livro fala em fé, em milagres e sonhos, nunca desista dos seus sonhos, né? E aí tenha fé, porque a fé é uma coisa que você não vê, mas existe, você pode alcançar. Então, assim, essa mensagem final que eu deixo para vocês, né? Tem mais duas, que é: escreva um livro, né? Cada um tem uma experiência de vida, tem coisas, legados a deixar. Então, comece a escrever, comece a fazer um diário e depois peça ajuda a Rafaela, entendeu? Bom, não foi combinado, tá, gente? Para publicar, porque é uma experiência transformadora, muito interessante. E por último é você desenvolver como pessoa, né? Você aprender os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, para que você se torne cada vez uma pessoa melhor e você possa estar se relacionando melhor, não só com o mundo, mas com as pessoas que estão ao seu redor, e ser um profissional da nova era. Muito bom. Queria agradecer a Rafa e ao Edel por ter apresentado esse projeto. Eu nunca na minha vida pensei em escrever um livro, muito menos ser coautor, e foi uma experiência incrível. O dia que eu sentei para escrever foi num domingo. Comecei a escrever de manhã, terminei à tarde. A hora que eu terminei à tarde, eu estava assim, suando de alegria, uma energia tão forte, tão bonita. Realmente eu fiquei emocionado, fiquei quase que num estado de êxtase. Talvez esse estado de êxtase foi o que eu senti no pós 56K, que eu fiquei uma semana completamente em euforia. Foi o que eu senti depois de escrever esse meu capítulo. Então eu queria agradecer demais e deixar a última palavra, como o Cláudio colocou aqui. Nunca perca a fé. Eu falo isso para todo mundo, falo para os meus amigos. Inclusive, um amigo meu desenvolveu um óculos para mim. Eu tenho uma participação numa loja de óculos. Ele fez um óculos para mim. Ele falou: você pode escrever o que você quiser na haste do seu óculos, porque esse óculos é especial para você. E eu escrevi, né? Pedi para ele escrever: nunca perca a fé. Capaz que ele replique isso para outras. Mas, enfim, de qualquer jeito, agradeço demais a oportunidade. Esta oportunidade me deu mais vida. Obrigado, ótimo. Rafa. Obrigado, Cláudio, de estar ao seu lado nesse bate-papo, no palco. E eu acho que vocês dois são grandes amigos de vida. Não preciso nem falar do Edel, que não está aqui, mas esse já está aqui. Está presente entre nós. Sempre, com certeza. Muito obrigada a vocês pelo sim para o projeto, para o livro, para o palco e para esse momento que nós estamos vivenciando aqui agora. A história de vocês vale muito. E para finalizarmos, como você sabe que eu gosto de deixar uma reflexão diante do que nós conversamos aqui hoje, eu queria deixar uma frase. Você pode viver como se tudo na sua vida fosse um milagre ou como se nada fosse. É você quem escolhe qual caminho que você vai optar hoje. Reflita sobre isso e eu te espero na próxima temporada do podcast Voa Coruja.